Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje começaremos pelo capítulo 13 de Josué, Terras a serem conquistadas. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom ao norte. Todo esse território é considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda desde o sul toda a terra dos cananeus, desde Ara dos Sidônios até a Feque, a região dos amorreus. A dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até Lebo-Ramate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Antes de comentar esse trecho da história, vamos recapitular um pouco. No capítulo anterior, falamos das diferenças de liderança entre Moisés e Josué. As pessoas acreditam que Moisés foi proibido de entrar na Terra Prometida por conta do episódio das águas de Meribá. Mas creio que não tenha sido somente esse o motivo. Moisés era um grande líder, mas tinha um perfil adequado a um tempo de deserto. Ao iniciar a conquista da Terra Prometida, Josué tinha um perfil mais adequado para essa tarefa. Acabamos de ver a quantidade de territórios que Josué conquistou e de reis que derrotou. E ainda assim havia muito território a ser conquistado. Note que nessa época Deus já considerava Josué velho e de idade bastante avançada. Então me pergunto, se Josué, que era mais jovem que Moisés, mesmo tendo realizado tantos feitos, não conseguiu conquistar a terra toda, como Moisés teria vigor e disposição para fazê-lo? Creio que Deus foi misericordioso ao dar descanso a Moisés, em vez de ainda fazê-lo passar por todo esse tempo de batalhas. Já haviam sido suficientes as lutas internas que ele teve que travar com os próprios israelitas. Creio que o fato de Josué ser considerado velho e ainda haver território para conquistar corroboram o entendimento de que realmente uma mudança na liderança foi necessária. O interessante é que Deus deixa bem claro a Josué que seria o Senhor que expulsaria os sidônios da presença dos israelitas, e a Josué caberia a distribuição da terra por herança, repartindo-a entre as 9 tribos e meia restantes. É como eu sempre digo, quem luta nossas batalhas é o Senhor. Por isso é que devemos glorificar somente a Ele. Versículo 8. A divisão das terras a leste do Jordão. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Medeba, até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região do Monte Hermon e toda Bazã, até Salcá, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. Aqui vemos novamente o Senhor relembrar a vitória de Moisés sobre os 2 reis amorreus, Seom e Og, e a determinação de que os levitas não teriam território para sua tribo, visto que o Senhor e suas ofertas consagradas seriam a sua herança. Versículo 15. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território:
desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades no planalto, e inclusive Dibom, Mamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, na encosta do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga, e Bet Gesemote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Requem, Zor, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era à margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esrom até Ramat-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair, em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade, e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. Aqui temos todo o detalhamento da distribuição dos territórios que foram conquistados a leste do Jordão, ainda sob a liderança de Moisés. Acho interessante a ênfase que o Senhor dá para o fato de a tribo de Levi não ter herança, pois ele seria sua herança. Como veremos mais adiante, a ideia é que os levitas se espalhassem por todo o território, justamente para serem os responsáveis por propagar a lei do Senhor. Nada poderia ser mais importante do que isso para eles. Por isso não deveriam ser soldados para a conquista de territórios, mas sim soldados do exército de Deus, para lutar e defender a propagação da lei. Capítulo 14. A divisão das terras a oeste do Jordão. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui começaremos a falar sobre a distribuição das terras conquistadas sob a liderança de Josué, a oeste do Jordão. E mais uma vez o Senhor enfatiza que os levitas não teriam território, mas apenas receberiam cidades onde morar e criar seus rebanhos. Versículo 6. Calebe recebe Hebrom.
Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Recapitulando novamente a história, depois que os israelitas haviam passado somente 2 anos no deserto, Moisés enviou de Cades Barneia os 12 espias para sondarem a terra, sendo que na ocasião somente Josué e Calebe voltaram com um relatório favorável e os outros 10 tiveram medo dos gigantes que habitavam naquela região e desencorajaram todo o povo. Isso acendeu a ira do Senhor, pois não confiaram que Deus entregaria os inimigos em suas mãos. Com isso, ele os sentenciou a vagarem errantes pelo deserto por mais 38 anos, até que toda a geração incrédula perecesse no deserto. Daquela geração, somente Josué e Calebe sobreviveram, pois foram inteiramente fiéis ao Senhor. Note que Calebe explica que tinha 40 anos quando espionou a terra. Depois de passados 38 anos é que iniciaram a conquista, ou seja, quando ele já tinha 78 anos. Se nesse momento ele afirma que tinha 85 anos, significa que já fazia 7 anos que Josué guerreava e conquistava. E o mais impressionante é que Calebe manteve o mesmo vigor para a batalha de quando tinha 40 anos. Embora ele tenha passado 38 anos a mais no deserto, esse período não serviu para ele envelhecer como os outros, mas sim para amadurecer e se fortalecer ainda mais. Calebe era um homem corajoso, ele não escolheu um território fácil de conquistar, ele não tinha medo de enfrentar Enaquins. E um detalhe curioso é que ele escolheu justamente Hebrom, que gerações mais tarde seria o primeiro território sobre o qual o rei Davi governaria. Calebe, também da tribo de Judá, seria um precursor da conquista daquele território. No próximo vídeo, veremos a distribuição do território para o restante da tribo de Judá. Eu te espero no capítulo 15.